Muitos pacientes que vão ser submetidos à cirurgia com stents ou uso de endopróteses, são técnicas endovasculares, eles ficam curiosos para saber, mas o que é um stent? É uma molinha? Né? Normalmente eles dizem que é uma molinha. E quando a gente fala endoprótese, fica pior. Para o paciente leigo imaginar isso, né? Então eu vou tentar dar uma ideia para vocês mais ou menos do que é isso. Aqui eu tenho duas endopróteses de fabricantes diferentes, são modelos diferentes. Os stents eu vou mostrar em imagens durante o vídeo, onde eu vou falando, a gente vai mostrando um vídeo com os stents. Mas basicamente uma endoprótese ela é um stent revestido. Ela tem essa membrana aqui, nesse caso uma membrana de material chamado Dacron, nesse caso aqui uma membrana de PTFE, politetrafluoretileno. São dois materiais de revestimento que nós temos para as endopróteses. Essa é uma endoprótese para aneurisma de aorta abdominal, de aço inox com Dacron. E essa daqui é uma prótese de níquel com titânio com politetrafluoretileno para um aneurisma de artéria ilíaca. Então, as endopróteses normalmente são para artérias de calibre maior, uma artéria ilíaca, uma aorta abdominal. E existem também algumas que a gente pode usar para aneurismas viscerais. Então, elas não vão ser tão robustas assim, com um diâmetro tão grande. Elas podem ter diâmetros de 6 milímetros, por exemplo, 7 milímetros. E daí a gente tem vários comprimentos, né? Algumas bastante flexíveis, que você pode dar um nó nelas. Outras um pouco mais rígidas para territórios que não são de dobra, que se você quiser dobrar, ela quinca. Então, essa aqui não é para uma região de dobra. Então, nós temos endopróteses que podem ser colocadas em regiões de dobra, como aneurismas de artéria poplítea, né, atrás do joelho, por exemplo. E nós temos endopróteses que podem ser colocadas na artéria aorta torácica ou abdominal, que são dessas aqui, onde não há uma necessidade de flexão do material. Os stents também vão ser feitos ou de aço inox ou de níquel com titânio, mas eles não vão ter esse encapamento, eles não têm essa membrana. Eles lembram muito uma tela de alambrado. Quando você pega um stent desses e olha mais de perto, ele é todo cortado a laser, fazendo como se fossem escamas de peixe. Tem vários modelos, mas o modelo que acaba fazendo mais curvas e respeitando mais a anatomia do paciente são escamas de peixe, com corte a laser muito preciso. São materiais de tecnologia de ponta. Cada ano tem novidade nesse tipo de indústria. É uma indústria bastante aquecida, que investe muito em pesquisa. E como que a gente coloca um stent ou uma endoprótese dessa dentro de uma pessoa? Eles vêm no introdutor, que é um pouco mais largo do que uma caneta. Às vezes mais fino do que uma caneta. Depende do tamanho da endoprótese. No caso das endopróteses, entra pelas virilhas, pela artéria femoral, com uma pequena incisão. E esse sistema vai navegando fechado até chegar no local do aneurisma, com a ajuda de uma máquina de hemodinâmica, então, e uso de contraste, a gente diz que a endoprótese é disparada. Então você aperta um mecanismo nesse introdutor, e ele vai disparar essa endoprótese exatamente no local que você gostaria que ficasse. A precisão disso é de milímetros, e precisa ser, para que você não perca uma lesão ou não perca um aneurisma. Nos stents é a mesma coisa. Você entra com esse kit introdutor e eles são, às vezes, do tamanho da carga de uma caneta. Bem fininhos. Eles não precisam de um corte para serem introduzidos, eles podem ser introduzidos por uma punção simples, sem que haja necessidade de uma incisão ou de pontos de sutura. Isso faz com que a recuperação cirúrgica seja muito rápida, o trauma seja muito pequeno. São cirurgias pouco invasivas, com pouquíssimo sangramento, e hoje são as primeiras escolhas no tratamento das patologias arteriais, tanto para aneurismas, como essas aqui, como para placas e estenoses, aterosclerose, com o uso dos stents abertos, que não precisa ter essa cobertura aqui de politetrafluoretileno ou de Dacron. Não há essa necessidade. Hoje, o tratamento de eleição na cirurgia vascular é a técnica endovascular com a utilização
desse tipo de material. Hoje, fazemos assim. Alguns anos atrás, década de 90 inteira, 80, década de 70, não era assim. Essas próteses elas eram tubulares, a maior parte delas desse material Dacron. Não havia esse material metálico no corpo delas, era simplesmente uma mangueira tubular, um Dacron. Você tinha que abrir, no caso de um aneurisma abdominal, então era feita uma incisão no abdômen, era uma cirurgia completamente aberta, e você ia então abrindo por planos até chegar na artéria aorta, e daí você tinha que trancar a circulação, causando um estresse cardíaco, abrir essa artéria e costurar, exatamente costurar mesmo com fio, essa prótese dentro da artéria, daí você recapava a endoprótese com o tecido da própria artéria e fechava por planos até que fechava então o abdômen ou o tórax do teu paciente. Tinha uma certa perda sanguínea, não desprezível, eram cirurgias que sempre era necessário reservar sangue em banco de sangue, tudo isso. Estadias em UTI, sempre 3, 4 dias, às vezes uma semana, numa UTI, dependendo da dor, do fechamento abdominal. O paciente não podia dirigir, pelo risco de fazer hérnia e outras complicações, não podia fazer força, dependendo do trabalho também não podia trabalhar, causando um impacto previdenciário grande. E com essas tecnologias, além de a cirurgia ficar mais segura, o retorno às atividades do paciente é muito mais rápido. Em uma semana, na colocação de um stent, em uma semana o paciente já está nas suas atividades cotidianas, rotineiras, Não há necessidade de abrir um tórax para fazer uma ponte de safena ou uma ponte mamária, por exemplo. Não há necessidade de abrir um pescoço, fazer uma incisão cervical ou uma incisão abdominal, que demora para cicatrizar, com bastante dor, bastante perda sanguínea, possibilidade de hérnia, 60 dias afastado. Hoje, com as endopróteses, uma semana de afastamento das atividades cotidianas, às vezes 15 dias para os aneurismas, quando você tem suturas nas artérias, até que essa sutura fique bastante ali já fibrosada e cicatrizada, mais ou menos uns 15 dias. Todos os pacientes estão voltando às suas atividades e com perda sanguínea praticamente desprezível, com essas tecnologias novas. Ficaram mais seguras para os pacientes, mais rápidas para o hospital, períodos de internamento muito menores e com riscos associados muito menores também, causando um impacto previdenciário para o país também bastante reduzido. E essas tecnologias, como eu já falei, elas evoluem bastante e eu fico me perguntando, como vai ser daqui a 10 anos? Porque nos últimos 10 anos, 15 anos, a evolução foi enorme. Se continuarmos nesse passo, como será o próximo vídeo daqui a 10 anos?